Olá, meu nome é Carol e este é o vídeo de leituras do mês de dezembro. Gata, final do ano chegou. Eu não sei vocês, mas eu estou cansada pra caramba. Parece que aconteceram 10 anos dentro de 2023. Eu tô cansada pra burro. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque da outra vez que eu gravei estava absurdamente quente. Eu tive que gravar com a janela fechada, porque tá tendo obra na rua, e o ventilador, no mínimo, não tava dando conta. Não estava dando conta, e eu gravei daquele jeito, né? Parecia que eu tava morrendo. E o meu cabelo, retoquei, né? Ele ainda tá deixando azul aqui a ponta dos dedos, e aí eu ficava passando a mão no cabelo por causa do ventilador e ficava mais azul ainda meus dedos. Enfim, acontece. Bom, novembro foi pior ainda em matéria de calor, né? Deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais bonitinha a estante. Novembro foi pior ainda em matéria de calor. Foram ondas de calor, que significam ondas de sofrimento. E eu não tive nem coragem de decorar meu reading journal. Ó como ficou. Eu não tive coragem de decorar. Nem escrevi, na verdade. Eu vou ver se eu faço isso agora. Até o último dia do mês, eu acho, eu não li nada. Ó, o último mês tá vazio. Eu acho que eu dormi o dia inteiro, porque a pressão vivia tão baixa o tempo todo que eu só fazia deitar e dormir, porque não tinha condição. E aí isso refletiu nas leituras, porque acabou que eu lia muito também, né? Ventilador nas fuças e dá-lhe leitura. Era isso. Inclusive, atenção, eu leio essa quantidade de livros porque eu tenho tempo. Tá? Eu tenho tempo disponível, então eu posso ler essa quantidade de livros. Não se sinta menos leitor porque você não consegue ler isso tudo de livros, tá? Não se compare. Se você não consegue ler nem um livro inteiro por mês, você ainda é leitor, beleza? Eu acho que eu tenho que falar isso todos os vídeos, porque, inclusive, eu nem gosto de falar exatamente o número de livros. Se você quiser ir contar, fica ao seu critério, porque eu acho que esse tipo de comparação não é legal, sabe? Tem gente que se sente menos leitor por não conseguir ler tantos livros. Eu sei que todo leitor quer ler o máximo de livros possíveis, fica ansioso para ler muitos livros, o máximo que puder, mas a vida acontece, nós não temos tempo hábil para fazer isso o tempo todo, é impossível, né? Não dá pra gente ler tudo que a gente quer. Mesmo eu lendo tanto, eu também queria ler mais, né? Queria poder ler mais, mas infelizmente, é o que acontece. Bom, vamos lá. No Clube de Literatura Safada, nós lemos 2 livros. O primeiro foi a continuação do Clube dos Sobreviventes, que a Virgínia tá doida pra continuar, mas a gente vai devagar por causa do clube. Mas ela já tá doida pra ler os próximos rapidinho, porque ela tá gostando muito. Pra mim tá sendo uma releitura, né? É o terceiro livro, que é Uma Loucura e Nada Mais, da Mary Bellog, que tem tradução da Lúcia Brito. E esse livro, ele é o do Ben, que é aquele que se recusou a ter as pernas amputadas. Quando ele foi ali salvo, né, do meio das guerras napoleônicas e tal, daí ele se recusou a ter as pernas amputadas e fez de tudo pra voltar a andar. Mas ainda assim ele precisa andar de muletas, né, ele anda com muita dificuldade, ele sente muita dor. E nós, por outro lado, temos a Samantha, que acabou de ficar viúva e sofre muita pressão da família do marido dela. Inclusive, não é só pressão, é uma relação abusiva que eles têm, né? Porque ela não ficou com nada de propriedade no nome dela nem nada, e aí ela fica dependente dessa família extremamente abusiva. É aquela coisa, né? Os dois, de alguma forma, se sentem presos, né? O Ben, ele se sente preso àquelas muletas, né? E a Samantha se sente presa àquela família. Mas aí algumas coisas acontecem e você parece que começa a ler um livro totalmente diferente. Do nada, o livro parece que tá recomeçando e tá sendo um livro totalmente novo, né? Um livro de aventura, inclusive. E é muito legal. Esse é um dos livros que eu mais gosto do Clube dos Sobreviventes. Inclusive, eu estou gostando cada vez mais das minhas releituras desses livros no clube, né? E tá sendo muito bom, assim, porque eu tô gostando mais do que a primeira leitura que eu fiz, porque eu tô curtindo muito mais, né? Não sei se é porque eu tô vendo coisas que eu não vi antes, ou porque eu tenho novas percepções, né? Com base em outras leituras que eu fiz depois, e tá sendo muito, muito bom. E as nossas discussões estão muito legais. Só que novembro foi engraçado, porque aconteceu de tudo. Teve dia de discussão que tava sem internet, teve dia de discussão que alguém tava
tava ruim, teve dia de discussão que não sei o que lá o que aconteceu, acabou que a gente discutiu os 2 livros na última quinta-feira do mês. E mesmo assim foi muito legal. Eu vou ver se eu deixo o link ou aqui nos cards o vídeo da discussão. Aí a gente leu Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole. Esse aqui é pra ser, ele foi publicado como livro único, mas ele na verdade é o primeiro livro de uma série que não foi publicada no Brasil. Infelizmente, a série é maravilhosa. Eu comprei todos os livros, eles estavam com preço super convidativo na época, né? Porque depois ficou muito caro, mas eu li tudo, porque tem romances completos e novelas, e Alyssa Cole é fantástica, né? A tradução é da Fernanda Cosenza, pela Essência, e eu já cobrei porque não só esse livro, mas aquele Aliança de Casamento também é o primeiro livro de uma série. E nós temos a ligeira impressão de por que eles não continuaram a série, né? Mas deixa quieto. Eu não quero deixar quieto, mas no momento deixa quieto, né? E esse livro eu gosto porque a Alyssa Cole, ela primeiro pega ali um golpe conhecido na internet para dar início ao livro, né? Para dar o pontapé inicial do livro, e a recusa da mocinha ali em entender o que tá acontecendo, e ela cria todo um país com seus costumes, com a sua língua, todo um país, toda uma nova cultura, e eu achei isso fantástico, sabe? Porque é muita representatividade, né? Porque você vê um país africano com ciência ali avançada, com uma cultura muito rica, como se todos os países africanos têm cultura muito rica, né? Ela ter criado isso pra esse livro fininho, eu achei fantástico. Fora que a própria protagonista, né, ela lida com ciência, então é nesse momento que eles vão se envolver de verdade, né? Ela lida ali com uma epidemia. A Virgínia ficou agoniada porque a mocinha vai ali estudar uma epidemia desconhecida que tá acontecendo no país do mocinho, que é o príncipe. Inclusive, eu já ia esquecendo, quem é das antigas vai lembrar muito daquele filme com Ed Murphy, Um Príncipe em Nova York. Enfim, esse livro, ele é antes da pandemia, né? E pra quem já passou por uma pandemia e ficou traumatizado, vai ver a agonia que é as pessoas não estarem se cuidando como a gente se cuidou durante a pandemia. Então, é basicamente isso, né? A gente ficou meio traumatizado e fala assim, como as pessoas não estão usando todas as máscaras, usando álcool em gel e não sei o que lá, e sabe? Essa parte foi bem engraçada. E aí nós temos a minha desopiladora de vias lacrimais, que é a Brittany Cherry. Esse é o último livro da série Bússola, o Estrelas do Norte, com tradução da Carolina Simmer, pela Record. Eu acho estranho esse livro não ser pela Verus, mas enfim, esse livro aqui é um tema meio que recorrente, é um plot, na verdade, né? Meio que recorrente nos livros da Brittany, que é aqueles amigos de infância, de adolescência, que por algum motivo se desconectam, né? E passam anos sem se ver, e depois, por algum outro motivo, se reencontram. E aí eles têm que lidar com traumas, com falta de comunicação, né? Que eles vão ter que se reconectar ali, ver o que aconteceu na época, e lidar com os próprios traumas, né? Porque eles sofreram traumas enquanto adolescentes ou crianças, eles têm que, né, aprender a lidar com isso para poder se reconectar ali com a pessoa que eles gostam. E é muito o que acontece aqui. Uma pessoa que faz muito sucesso, outra que também tem o seu próprio sucesso, só que não aquele sucesso estrondoso. E aí tudo se passa numa cidade pequena e tal. É bem interessante porque aqui é no norte, no norte dos Estados Unidos, e é uma cidade extremamente fria. É legal essa história de bússola porque a gente vê os 4 cantos ali dos Estados Unidos representados, então a gente vê lugares extremamente quentes e lugares extremamente frios. E é isso, né? Eu adorei essa série, eu indico bastante. Só o primeiro livro, que pra quem leu Vergonha, ele é muito parecido, ele é absurdamente parecido. Mas eu não me importei muito não, sabe? Porque eu gostei do plot de Vergonha e é isso. Aliás, o primeiro livro tá no Kindle Unlimited. Aí eu li O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon, pela Arqueiro, com tradução do Alves Calado. E esse livro me surpreendeu bastante, eu gostei muito. Eu já tinha visto a Nicola Yoon escrevendo contos, mas esse é o primeiro romance que eu leio dela. Ela vai falar ali de encontros casuais que podem também ser obras do destino. Ela vai falar ali de um dia. Esse livro todo é o acontecimento de um
dia sobre... A gente vai ver ali o encontro de imigrantes, né? Filhos de imigrantes nos Estados Unidos. E eles estão em situações extremamente diferentes. Uma é desesperadora e outra é mais tranquila, mas também tem pressão em cima, justamente por ser filho de imigrante, tem uma pressão ali muito forte em cima de ter sucesso e tal. E a outra, ela tá ali correndo contra o tempo. E aí você vê também personagens que passam ao longo ali da narrativa e que são extremamente importantes para essas ações, né? Para essa narrativa. Você vê que eles fazem toda a diferença nesse passar do dia ali. E isso é muito interessante, sabe? Você vê que como pequenas ações podem mudar um curso do dia todo, de uma vida, inclusive. Você pode perceber que pequenas ações, não somente suas, mas de outras pessoas, podem mudar a sua vida. E é muito louco. Eu não estava preparada para o final. Eu acho que eu chorei a partir da metade do livro até o final, porque foram coisas extremamente profundas. São situações que pegam muita gente, eu acho. E a própria narrativa da autora, sabe? A narrativa dela é bem impactante, é bem potente mesmo. Eu gostei, eu fiquei impressionada. Eu vou pegar o outro livro dela, que é o livro dela de estreia. Eu fiquei impressionada mesmo. E eu acho que não vai ser todo mundo que gosta do final, mas o final, ele tem a ver, eu acho que ele é o que faz mais sentido pra história. Ele tem um epílogo, isso eu gostei, e o epílogo ele salva um pouco o final, mas ele faz mais sentido pro que acontece durante a história. E já gostei muito dessa autora. Aí eu li o Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe, pela Galera Record. É um livro mais jovenzinho, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Ele era um livro independente que o Stefano Volpe pegou, né, tirou do Kindle Unlimited pra dar uma revisada, reestruturada. Ele reescreveu algumas partes e publicou por uma editora tradicional. Vai ter aquela história de gêmeos, né, que foram separados no nascimento, que a gente vai descobrir por quê, que cada um tá num país diferente, né, e aí por algum motivo ali, por alguma coincidência, eles descobrem um ao outro. A escrita do Stefano Volpe, ela é muito... eu não sei nem como dizer, porque ela te pega ali, que eu li esse livro num dia. Eu não consegui parar. Eu li esse livro num dia porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu não conseguia parar. Só que esse livro, ele tem gatilhos, porque um dos rapazes, ele passou por alguns problemas de saúde mental. Ele chegou ali a alguns momentos muito perigosos na vida dele. E aí, ele se agarra a esse encontro com o irmão gêmeo dele como um bote de salva-vidas. Então, isso é muito importante saber, mas você só tem que ver, né, esse gatilho, apesar de ser um gatilho bem forte. Ele é escrito de forma bem tranquila e é fluido, tão fluido que eu li num dia, né? Então, ele tem quantas páginas? Ele não é tão grande assim. Ele tem 217 páginas. E a letra dele é grande. Mas eu gostei demais. Vai se passar no Rio de Janeiro, ali em Campo Grande, onde minha mãe morava quando era jovenzinha. Aí um livro que eu adorei, mas também que eu detestei no final, mas não por motivos que você possa imaginar. Esse livro eu já imaginava que fosse ser uma duologia. Pelo menos até onde eu sei, uma duologia. Mas eu tinha esquecido desse detalhe. Isso tinha apagado da minha mente. E aí eu fui seca nesse livro. Quando ele foi publicado aqui, porque ele tava em inglês na minha wishlist, e aí quando ele foi publicado aqui, eu fui seca nesse livro. E aí eu comecei a ler. Terminei no dia seguinte. Quando eu terminei, eu falei, tá, cadê o resto? Porque a história para num momento crucial de todos os personagens. São contadas histórias, principalmente das mulheres ali da família Davenport e também das pessoas que trabalham para essa família. Eu fiquei mais impressionada ainda com a nota da autora, que explica que é inspirado em fatos reais, porque quando você tem pessoas que estão no poder, elas querem, sempre que pessoas estiveram no poder, elas querem apagar a história daqueles que foram subjugados. Por isso que a gente não tem notícias sobre pessoas pretas que tiveram sucesso financeiro, pessoas pretas que tiveram sucesso na literatura, por exemplo. A gente tá descobrindo isso agora, mas precisa de muita escala
escavação, sabe? Você precisa escavar muito. E são coisas assim que estão bem escondidas. Pessoas não brancas no geral, sabe? Pessoas que foram subjugadas durante a história, elas tiveram suas histórias apagadas. E aí a autora se deparou, é o primeiro livro dela, inclusive, ela escreveu porque ela se deparou com essas histórias das quais os personagens foram inspirados, e ela quis escrever essa série por causa disso, que eram pessoas pretas de Chicago que tinham poder político, que tinham poder financeiro e que estavam ali tentando ajudar. Isso foi antes da lei de Jim Crow, que eles aqui vão explicar o que é. Estavam tentando ajudar ali as outras pessoas pretas a triunfar também de algum modo, né, nas vidas delas. Quando eu cheguei no final, eu falei, tá, eu quero o resto. Aí eu fui lá na Amazon e descobri que a continuação só vai sair, isso em inglês, só vai sair em junho. A capa tá linda, mas eu tô agoniada já. Eu quero que saia logo no Brasil, porque, né, eu quero coleção e tal. Mas eu amei essa história. É grossinho, mas você não consegue parar de ler, sabe? Porque as histórias vai intercalando essas narrativas femininas, né? Você fica assim porque você vai ver diversas vozes, né? Vozes de quem é privilegiado nesse mundo e vozes de quem não é privilegiado. Porém, essas vozes privilegiadas ou não, elas sofrem com o mesmo problema, que é o racismo, né? Então, é muito interessante, cara. Esse livro, fora que é um romance de época, né? Então, amamos romance de época com pessoas não brancas. Aí, eu li Pimenta e Mel. Finalmente veio aí este livro da Bolu Babalola, que, né, está se tornando uma das minhas autoras favoritas aqui pela Harlequin. Eu fiz um vlog onde eu falo de 2 livros e esse é um deles, tem tradução da Bruna Barros, então eu não vou falar tanto, mas eu posso dizer que esse livro me encantou pelos personagens, por muitos personagens serem assertivos em relação às suas identidades em diversas formas, a questão do empoderamento feminino e os relacionamentos, né? Você tem formas ali de exemplos de relacionamentos saudáveis. Eu achei, nossa, muito, muito, muito legal. Esse livro tá dos favoritos do ano. Aí eu comecei mais uma série de romance de época. Como se não bastasse, né? Mas é isso. Eu comecei Os Excêntricos, da Courtney Milan. Eu nem sabia que eu tinha comprado metade dessa série em inglês. Ainda bem que os e-books foram muito baratinhos, porque os nomes dos livros em inglês são muito diferentes. Eu vi porque um dos livros tem um nome parecido. E aí depois eu parei, né? Quando eles começaram a publicar no Brasil. Porque eu adorei a escrita da Courtney Milan, quando eu li um livro dela do ano passado. E ela escreve esses livros assim com... Aqui tem personagens brancos, mas a proposta dos livros é falar de coisas não só de salões de festa, sabe? É falar de coisas diferentes. Esse aqui, é bom você ler O Caso da Governanta antes, que é o livro chamado Livro Zero. Ele é um e-book gratuito para você entender um pouco mais as circunstâncias ali de um dos personagens daqui. Esse aqui vai falar de direito dos trabalhadores, né? Temos aí um livro socialista? Não sei. Vai falar de relações familiares ou a inexistência deles. Vai falar de tanta coisa bacana. Eu acho engraçado que quem tá ligado aos direitos dos trabalhadores é o mocinho. E o mocinho é um duque. Se liga nisso. A mocinha, ela é mais ligada às ciências. Mas eles têm ali questões muito importantes a serem resolvidas nas suas vidas. Os personagens que a Courtney Milan constrói são personagens, assim, muito envolventes, né? Não só a história que ela cria, a ambientação que ela cria, mas os personagens, você se envolve demais com eles. Por isso que eu tive que frear, porque eu li 3 livros, né? Os 2 e-books gratuitos, né? Que são novelas. E esse romance aqui, eu já ia pro 2º livro, mas eu falei, não, eu sei que eu vou me apegar aos personagens, então eu vou segurar, porque essa série promete muito. Aí eu li O Passado da Senhorita Lídia, que é o e-book gratuito, que vai falar da melhor amiga ali da mocinha do Segredo da Duquesa e o médico que aparece no Segredo da Duquesa. Então nós vamos ver aí como se davam ali os tratamentos médicos da época, né? A mocinha vai se envolver com isso
início, então a gente vai ver os atendimentos médicos, como eram os tratamentos. O mocinho, ele tem ali questões familiares, tanto quanto a mocinha ali, para serem resolvidas. A mocinha teve um passado, assim, muito traumático também. É interessante você ver os atendimentos médicos, o que o médico tem em mãos, o que ele pode fazer, sendo que esse é um médico muito bom, ele tá a par das mais recentes descobertas e tal, e eu gostei muito desse book. Aí, nós temos um livro, porque o que eu coloco aqui não são todos os livros que eu li, eu só coloco os livros que eu mais gostei. E esse aqui, eu vou falar dele porque pediram a minha opinião, quando eu falei que eu ia ler ele na TBR, que é o Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, pela Galera Record. Esse livro aqui, eu acho que ele tem problemas na concepção e na edição. Ele foi editado e publicado nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que, problema 1, a escritora, a autora, deve estar distante do país há um bom tempo, então a gente tem uma ligação com o nosso país de origem um pouco distanciada, então a gente tem uma percepção do nosso lugar de nascimento um pouco diferente, a gente lembra de um jeito diferente do que é realmente. E 2, quem editou esse livro, com certeza não foi uma pessoa que meramente conhece o Brasil. Então, assim, eram duas discussões. Uma discussão eu não fui, mas eu fui na outra. Na outra discussão, uma das meninas lá, ela contou a palavra manhinha 6 vezes na mesma frase, pra você ter ideia. Então, assim, eu li esse livro, ele foi muito vocal pra mim, porque eu li como se alguém tivesse falando no meu ouvido, porque eu adoro o sotaque nordestino, eu sei diferenciar o sotaque de cada estado, porque quando você mora no Nordeste, você aprende a diferenciar os sotaques. Cara, não tem nenhum nordestino que fala vice do tanto que você encontra aqui. Maninha, voinha, painho, você não encontra com tanta frequência como é escrito nesse livro. E assim, ele tem um problema de velocidade de acontecimentos. Alguns acontecimentos são muito longos, eles demoram muito pra acontecer, são baita slow burn, sabe? Eles demoram muito pra acontecer, são muito descritos, e outros acontecimentos que, na minha opinião, são importantes, ocorrem muito rápido. Inclusive, o acontecimento que pra mim seria o mais importante desse livro. Ele acontece em 3, 4 páginas, ou até menos, que é o acontecimento que eu acho que até aparece na sinopse aqui. Então, assim, eu acho que foi mal editado mesmo, que um editor veria esse tipo de coisa. Então, assim, eu vi muita gente que no início tava se arrastando pra ler esse livro, tava sentindo muita lentidão, tanto que eu também senti essa lentidão e só consegui sentir a coisa fluir lá pra depois da metade do livro, talvez 70% do livro, entendeu? Porque eu acho que é quando o livro anda mais. Então, assim, não é um livro ruim, a história é boa, eu acho que poderia ter aproveitado mais pra falar sobre os aspectos culturais de Olinda, falar mais sobre o local, né, que Olinda é maravilhoso, mas fala umas coisas assim, às vezes tem uns acontecimentos que não tem nada a ver, então não foi uma das melhores leituras do mês, mas tá aí a minha opinião. Eu gostaria que esse livro fosse reeditado, porque eu acho que é uma leitura super válida. Super válida não no momento, mas eu gostaria que fosse feita uma reedição dele. Aí eu li Match Perfeito, da Lauren Forsyth, pela Intrínseca, que tem tradução da Mayumi Aibe. E esse livro, ele é um livro super gostosinho, uma comédia romântica, sabe? Mas ele demorou pra me pegar. Não sei por quê. Talvez eu não estivesse no momento perfeito pra ler ele. Quando eu tô assim, eu tenho que pegar romance de época mesmo, ou um romance mais dramático, não sei, mas quando eu tô desse jeito, por isso que eu peguei os romances de época, sabe? Porque é o que vai. Às vezes eu pego os romances de época que tem no Kindle Unlimited e tal. Ele foi um pouco lento no início, mas depois ele deslanchou. E ele vai falar ali, no caso da relação romântica, é aquela coisa de melhores amigos na adolescência que gostavam um do outro, mas nunca de fato se declararam. Eu acho que a mocinha chegou a se declarar pra ele, mas não sei se ele se declarou de volta. E por algum motivo eles se distanciaram. E aí, numa circunstância muito complicada, eles se reencontram, mas não é o tipo da coisa que eles podem falar abertamente sobre isso. Inclusive, isso atrapalharia o trabalho dela, que ela está precisando desesperadamente de dinheiro. É uma coisa bem complicada mesmo. Os personagens secundários são
ótimos. Vai falar ali de diversos tipos de relacionamento, porque ela conserta, né? Não é bem conserta a palavra, mas ela trabalha ali questões de por que o relacionamento ali de mulheres com homens que não vão pra frente, sabe? Que não têm ambições, que não decidem o que querem da vida e tal. Então ela conserta esses homens. Não é bem consertar a palavra, mas ela trabalha essa parte do relacionamento ali das mulheres, né? Isso aconteceu muito com ela quando ela teve relacionamentos, né? Que quando ela terminava com os caras, a vida deles ia pra frente. E elas descobriram aí um filão de mercado. Um último livro físico que eu li e vou falar dele no vlog, mas já vou dar a dica aqui, que é A Destruidora de Casamentos, da Mia Sosa, pela Harlequin, com tradução da Carolina Cândido. Eu já digo que esse livro é melhor do que O Pior Padrinho da Noiva. Apesar de eu ter gostado muito do Padrinho da Noiva, esse aqui é melhor. E te digo, imagina um casal em que o mocinho é aquele cara que vive à base de lista de tarefas, aquela lista que ele vai ticando as coisas, e ela é a pessoa deixa a vida me levar. Então imagina como é este relacionamento. Vai ser um relacionamento falso no início. É uma confusão. Eu adoro as referências à cultura brasileira. Eu adoro, porque eu não sei, eu acho que é uma coisa só nossa que a autora coloca, então eu fico imaginando que esses livros, os gringos tem hora que tenham ficado boiando, porque tem muita referência que é só nossa mesmo, que é só nossa aqui no Brasil. Então eu fico assim, eu espero que eles tenham aprendido alguma coisa ou eles tenham pesquisado, porque é muito, muito bacana de ver isso. E eles têm ali suas questões para serem trabalhadas e tal, daí eu falo melhor no vlog. Aí nós vamos para os e-books. A gente terminou em novembro a LC de outubro, do grupo do Telegram, que a gente tem um grupo só de leitura conjunta, os links sempre ficam na descrição, que foi a Sombra do Vento, do Carlos Luiz Afon, com tradução da Márcia Ribas, pela editora Suma. E assim, a gente fez uma votação agora para as leituras do próximo semestre e a gente só colocou livros em torno de 400 e poucas páginas, porque esse tem 600 e cacetada e deu trabalho. Mas é aquele tipo de livro que exige muito de você, exige da sua mente, te puxa, mas que te recompensa muito, porque é o livro que tem uma narrativa muito extensa e micronarrativas dentro, então vai exigir ali que você preste atenção. Foi muito engraçado porque a Nahara chamou atenção para isso na discussão, que ele repete muito o nome e o sobrenome dos personagens, tanto que a gente fixa esses nomes na mente. Até hoje eu tenho eles na mente, sabe? E é muito engraçado isso, porque foi fácil a gente lembrar o nome, porque normalmente quando a gente lê um livro depois de muito tempo, a gente esquece o nome dos personagens. Já nesse caso, o narrador fala tanto o nome que até agora eu tô com Daniel Semperi na vida, na mente, sabe? Essas coisas que fixa mesmo. Eu gostei desse estilo de narrativa, dele revisitar ali os nomes constantemente. É uma narrativa que às vezes me deu um medinho, sabe? Mas não é nada de horror, nem nada não. Foi só um momento ali dos acontecimentos, mas olha, fantástico. Eu pretendo ler o livro 2, porque são livros independentes dentro da série, mas é que o 2 vai falar de um personagem que é muito importante em A Sombra do Vento e que ele tem a história dele ali, mas a gente sabe que a história dele tem uma história muito grande ali antes dele aparecer na história do Daniel. Então, eu tô muito ansiosa, mas eu gostei demais desse livro. Aí, a leitura de novembro do nosso grupinho foi O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que eu li pela edição comentada da Zahar, que tem tradução do André Teles. E assim, fiquei traumatizada. Primeiro que eu esperava o Gerard Butler e eu ganhei o Esqueleto. Ele é um livro que não tem um narrador que eu esperava. Ele tem um tom, em alguns momentos, meio jornalístico, pra te convencer de que esse fantasma é verdadeiro. Depois ele muda o narrador, que é alguém que conheceu, não sei se conheceu esses acontecimentos ou leu quem conheceu os acontecimentos, né? Leu os diários de quem estava presente nos acontecimentos, mas a partir da metade do livro tem um quê de horror clássico. A gente não tem
mocinho, porque não dá pra chamar de mocinho. A gente tem ali personagens que tem muitas facetas. Você ora tem pavor desses personagens, ora você fica em dúvida do caráter deles, ora você tem ojeriza, mas ora você até gosta, sei lá, mas tem personagens que você desgosta o tempo inteiro, tá? Mas eu fiquei espantada com a diferença que esse livro é. Eu assisti o filme, no filme eles humanizam muito o fantasma, ele é muito humanizado, os outros personagens principais ali, eles são muito mais planos, eu diria, muito mais gostáveis. É uma narrativa bem diferente do musical, do filme, então vai esperando um livro clássico mesmo. O próprio Gaston Leroux era um jornalista, então ele tem uma narrativa que puxa um pouco pro jornalismo literário, eu acredito. E aí eu li o maravilhoso Em Busca de Mim, da Viola Davis, que tem tradução da Karine Ribeiro, que eu li esse mês 3 livros dela, então ela pode pedir música pro Fantástico. Mas eu só vou falar aqui de 2 livros, porque um eu não gostei muito, mas, né, 3 livros que eu li da Karine Ribeiro, então pode pedir música pro Fantástico. Em Busca de Mim, eu tinha esse book há muito tempo. Porém, eu vi o preço do e-book em inglês e fiquei tentada a comprá-lo, porque eu queria ler o livro em inglês e ouvir o audiobook, porque a Viola Davis ganhou o Grammy pela narração do audiobook da própria biografia dela. E cara, que decisão sensata, que decisão maravilhosa que eu tive. Porque assim, eu comecei lendo na versão em português, eu li uns 2, 3 capítulos, tradução ok, belíssima, mas quando eu ouvi essa mulher falando, porque ela tem uma voz, né? Uma voz potente, uma voz que tem presença. Cara, que coisa maravilhosa. Me arrepiava, assim, quase o tempo todo, porque ela falava dos momentos da vida dela. Ela teve momentos muito representativos ali. Momento que ela foi pra África, eu acho que foi pro Congo, pra fazer um curso. E aí, as conexões que ela fez lá, os momentos que ela começou a atuar, sabe? Que ela conseguiu uma bolsa pra Juilliard, que é uma escola top de linha ali de atuação, de artes, né? De artes cênicas, de música, de tudo. E ela é uma fera, né? Mas você aprende que ela, como sendo uma pessoa preta, ela teve que ser uma overachiever. Ela teve que alcançar muito mais do que pessoas brancas. Pessoas brancas conseguem, mas ela teve que conseguir muito mais pra conseguir o que seria conseguido se fosse por uma pessoa branca. Então é mais ou menos isso que é um overachiever. Isso acontece com pessoas não brancas. E aí ela fala muito sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção, que ela falava assim, que ela tinha muitos colegas ali nesses cursos que ela fazia, ela conseguia fazer muitos cursos. O que ela queria era viver de atuação. Ela queria viver sendo atriz, né? Ela queria ter uma vida dependendo disso. Só que para fazer isso, ela precisava ganhar dinheiro. E aí ela via os colegas dela escolhendo papéis, sabe? Ah, esse papel não combina comigo, eu não vou fazer isso porque não é bom pro meu currículo. E ela pegava tudo, porque ela precisava pagar boleto pra ontem. Então, isso provavelmente, eu tenho certeza que foi o que fez dela uma das grandes atrizes que a gente tem no momento. Talvez na história, entendeu? Então, assim, ela pegava tudo. Tudo que você tava imaginando em matéria de atuação, ela tava pegando, porque ela precisava pagar boleto, ela queria viver da atuação, mas ela não podia se dar ao luxo de escolher papel. Essa é a diferença entre raça, né? Entre o privilégio e o não privilegiado. Aí, eu li 2 livros da Abby Jimenez, ambos com tradução da Alessandra Steschi pela Arqueiro. A gente ia ler um, mas eu vi que tinha um antes, que esse um que eu ia ler era spin-off desse anterior. E aí eu li o Parte do Seu Mundo para poder ler o Para Sempre Seu. O Parte do Seu Mundo vai falar de pessoas que por uma grande coincidência se conhecem. E aí a gente vai ver essas 2 pessoas criando um grande afeto mútuo, mas elas têm ali suas responsabilidades e suas ambições, mas as vidas delas são completamente diferentes. Não tem como um largar
o que tá fazendo, o que quer pra vida, pra ficar com o outro. Você passa o livro inteiro quebrando a cabeça como um pode fazer pra ficar com o outro, mas você não consegue imaginar, sabe? Como é que eles podem chegar ali a um consenso, porque eles moram ali a horas de distância um do outro, então até pra ficar viajando e tal, é meio complicado, mas é muito legal. Tem uma cabritinha ali, neném, que é muito fofinha. Eu adoro bichinhos fofinhos em livros. E cidades pequenas, né? Cidades pequenas onde todo mundo se conhece, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, eu também adoro. Esse livro é muito gostoso. Eu adorei a escrita dessa autora. A Beatriz faz propaganda dessa autora há muito tempo e finalmente eu me encantei por ela por culpa da Beatriz. Aí eu li o spin-off, que é o Para Sempre Seu, que ali a gente vai ter uma médica plantonista que era a amiga da mocinha do primeiro livro, que tá ali esperando ser promovida para um cargo. E no meio disso ela tem um irmão que tá num estado muito complicado de saúde e esperando um transplante, né, de rins. Enquanto isso, aparece um médico que tá sendo cotado para ele ocupar o cargo que ela tá esperando ser promovida, então ela já fica com birra com ele. Porém, a gente descobre que tudo não é o que parece. Ele não tá nem aí para esse cargo e ele tem uma profunda fobia social. E é muito engraçado porque ele começa a mandar cartas para ela, ele começa a pregar cartas no locker dela, no armário que tem ali para você botar suas coisas enquanto você trabalha, porque ele quer se explicar, ele quer falar o que ele tá sentindo, o que tá acontecendo realmente, mas ele não tem as habilidades sociais para fazer isso. Daí eles começam a trocar cartas, né, a trocar bilhetes, e é muito engraçado ver isso. Essa parte é uma das partes que eu mais gostei da história. E a gente vê como é, eu tenho amigos que têm fobia social, e eu vi, lógico, hoje eu não os encontro com frequência, né, porque estamos em estados diferentes, mas eu via como era difícil para eles estarem ali no meio de grandes grupos de pessoas, falar com pessoas que não conhece e tal. Então a gente vê isso nele. E ela tem ali o irmão dela, essa agonia de ter que fazer tudo ali, tá carregando o mundo nas costas e tal. Eu fico agoniada vendo o tanto de coisa que ela tem pra fazer. E é isso. Aí eu li Ode à Ruína, da Kelly Bowen, com tradução da Daniela Rigon pela Arlequim. E é um livro de romance de época como eu nunca vi. Eu já tentei lembrar se eu vi algum plot parecido dos que eu já li, né? Eu acho que eu não li tanta coisa assim no universo de romance de época, mas porque a gente tem aqui um duque que não quer ser duque, então ele vira capitão de navio, e uma mocinha que é uma viúva. Ela tem um trabalho aí diferenciado e tem contatos no submundo ali de Londres. Ela, inclusive, nem mora num local privilegiado, ela mora ali no próprio submundo de Londres e tem contatos nesse submundo, né? E eu achei fantástico, porque ela trabalha para essa agência que abafa escândalos ali para não haver escândalo na sociedade. Ela tem essa agência para abafar aí esses eventos que se tornariam escândalo na sociedade. Eu achei essa premissa muito legal. E aí eu li o livro de contos Vozes Negras, que tá no Kindle Unlimited, da Pétala e da Isa Souza, que são duas... Eu não sei se elas tinham YouTube, mas elas têm Instagram, que são Afrofuturas. A Flor Priscila, a Maria Ferreira e a Amanda Condazzi. Esse livro é pelo Se Liga Editorial. Eu adorei os contos, mas vou confessar que o livro da Pétala e da Isa, que é um livro mais de ficção científica, eu fiquei meio perdida. Mas o livro da Maria Ferreira, da Flor Priscila e principalmente da Amanda Condazzi me ganharam, porque vai falar ali muito sobre pertencimento, sobre essa coisa de ser amada ou não, né, de querer ser amada e de não conseguir, se sentir sozinha, se sentir solitária. Vai falar sobre alcançar ali seus sonhos, né, alcançar seus objetivos, e vai falar sobre questões do dia a dia de mulheres pretas, né, que tem a ver com os cabelos, com a própria aparência, que isso é uma questão muito pertinente. Vai falar sobre essa questão da solidão da mulher negra, né, e eu achei muito legal essas abordagens. Eu acho que isso pega mais pra quem é preto, né, mas eu me senti muito tocada também. Assim como o conto da Daiane Borges, que é o Tudo Que Nós Temos, que eu achei
achei um conto muito tocante, ele é menos de 100 páginas, e se ela conseguiu fazer isso em menos de 100 páginas, imagino que ela não conseguiria fazer com mais espaço, porque ela fala por meio de e-mails que uma garota manda pro amigo dela sobre pertencimento também, porque ela tá ali em dois mundos. Ela estuda numa escola de elite, ela e esse amigo para quem ela manda os e-mails, e ela mora ali na periferia, então ela sente que ela não tem lugar. Aí aparece um trabalho na escola dela sobre estudar a história da família, e aí ela vai começar a procurar essa coisa de ancestralidade, né? Porque para famílias pretas aqui no Brasil, em algum momento, falar sobre ancestralidade vai barrar num problema muito sério que ainda não se resolveu, né? E nem vai se resolver, eu acho que nunca vai, né? Porque é uma ferida que vai viver aberta, né? Que é ali a escravidão. Então, né, você vai ter ali esse muro quando você vai falar sobre ancestralidade de pessoas pretas aqui no Brasil. Eu acho que na maioria dos lugares onde a escravidão permaneceu por muito tempo. Esse trabalho sobre linhagem, né? E aí ela fala, né, sobre memória, ancestralidade, negritude e, antes de tudo, o que é ser alguém. E aí me pegou. Foi o momento que mais me pegou, porque os outros temas eu consigo ter empatia, mas é um negócio que não me afeta tanto. Mas quando ela falou sobre o que é ser alguém, foi o momento que mais me pegou. Eu adorei a escrita da Daiane, pretendo procurar mais coisas dela. Se ela conseguiu fazer isso tudo em 72 páginas, imagino que ela não consegue fazer em mais. Espero que ela procure fazer mais coisas maiores, né? A gente sempre espera mais. Aí eu li um livro de uma conterrânea, eu nunca tinha lido ficção de alguém de Porto Velho, que é o Emília, da Paty, também tá no Kindle Unlimited. É o primeiro livro de uma série que se chama Era Uma Vez em Austin. Esse livro é inspirado em Emma e é muito engraçado porque é muito bem feito. Acontece no interior de Rondônia, fala pouco sobre a cidade, tá? Nessa parte eu me senti assim mal, porque eu queria que falasse mais do meu estado, mas ela vai ter ali a personagem intrometida na vida de todo mundo, que quer arranjar par pra todo mundo, que quer que todo mundo ali alcance seus objetivos e tal, porque a Emma no geral só quer que todo mundo case, né? Mas aqui ela não só quer arranjar par pras pessoas, casamento, ela quer que as pessoas alcancem ali seus objetivos também. E aí ela fica ali de intrometida na vida dos outros. Só que ela mesma quer continuar, vai falar muito de futebol feminino, né? Ela só quer continuar ali treinando as meninas, né, no futebol. Ela só quer continuar também jogando futebol. O pai dela é muito parecido com o personagem pai da Emma, né, que é aquele cara que fica em casa, acha que tudo que acontece fora dali é perigoso. E é muito legal ver aquela coisa do amigos para amantes que tem eu acho que é Pedro, da Emília e do Pedro. E é bem gostosinha essa história, eu indico demais. Aí, pra terminar, tem o Better Than Revenge, que também tá no Kindle Unlimited, da Tayana Alves. Esse livro não tem hot, tá? A Tayana tá numa nova fase, que tá escrevendo livro sem hot. E aí, esse livro, finalmente, nós temos uma pilota, porque ela fez um livro anterior, mas a mocinha era uma jornalista de Fórmula 1, né, que acompanhava a Fórmula 1. Mas esse não. Nós temos aí uma briga de mocinho e mocinho, os dois pilotos. E aí nós vamos ter ali altos rachas, Nossa, as cenas de corrida, mesmo pra quem não entende, são muito animadas, são muito... Nossa, dá um ânimo assim de ler, mesmo pra quem não entende. Ela coloca um glossário no início do livro para explicar o que são as palavras. Eu acompanho a Tayana no Twitter e ela realmente tá todo domingo ali assistindo os GPs, os grandes prêmios, porque eu já tava querendo falar Grand Premium. Tá muito bem feito esse livro. É um Enemies to Lovers, né, que é um Inimigos para Amantes. E olha, indico demais. Bom, foi isso que eu gostei de ler no mês de novembro. Eu não fiz nada muito temático, mas eu tentei fazer alguma coisa mais temática, mas eu não me foquei muito nisso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, deixa um curtir aí. Se você gosta do que eu produzo por aqui, considere se inscrever no canal. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de vídeo, considere compartilhar com essa pessoa. Eu vou deixar todos os livros mencionados lá na descrição. Se você se interessar por algum deles,
dá uma olhada lá na sinopse e tal. Quem sabe você se anima aí, compra ou coloca na sua wishlist. E se você quiser comprar outro produto, pode utilizar esses mesmos links, que eu agradeço bastante. E agradeço também a quem sempre lembra de comprar com os meus links. Nossa, isso faz muita diferença mesmo. E vamos lá para os comentários. Me conta aí o que você leu em novembro. Eu quero saber, me conte. Se você já leu algum desses livros que eu li, o que você achou, beleza? E é isso. Esse vai ser o último vídeo do ano. Desculpa. Eu desejo para vocês um bom final de ano, né? Que você tenha aí um excelente final de ano, bem tranquilo, cheio de paz, com muita gente que você ama perto, ou então se você estiver sozinho, que seja muito tranquilo. E nos vemos no ano que vem. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!